Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 49. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã. Meu Deus, e tem sido tão maravilhoso, ó Pai, louvor, adoração, Senhor. Ó Senhor, aquilo que Tu tens falado conosco através dos Teus servos, ó Senhor. E o nosso coração está alegre, Pai, pela Tua presença, alegre, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor está falando. E nós estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem para falar ainda aos nossos corações. Nós queremos, ó Pai, estar atentos, ó Senhor, e queremos que o nosso coração seja aquela boa terra, na qual a Tua palavra, caindo como uma boa semente, possa frutificar abundantemente. Senhor, quebranta-nos, ó Senhor. Meu Deus, abre o nosso entendimento nesta manhã, ministra, Senhor, a verdade eterna da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jairo foi buscar ao Senhor Jesus. Jairo estava com a sua filha enferma em casa. E a palavra de Deus diz que ele vai até o Senhor Jesus Cristo, ele se prostra diante dele. E ele clama para que Jesus venha até a sua casa. Sua filha tinha ficado em casa muito enferma, muito mal. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus atende ao pedido de Jairo, e Jesus está com ele, caminhando para a sua casa. Mas antes que Jesus chegue até a sua casa, uma grande multidão está ali em volta de Jesus, e a palavra de Deus diz que uma mulher que estava sofrendo há 12 anos de um fluxo de sangue, ela vem por entre a multidão, e ela toca no Senhor Jesus, toca na orla da sua veste, porque aquela mulher tinha uma certeza, uma convicção no seu coração: se eu tocar na orla da veste dele, eu ficarei curado. E a palavra de Deus diz que no momento que ela toca em Jesus, ela fica curada, e o Senhor Jesus para então e começa a olhar para a multidão, e ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos então não entendem aquilo, e eles falam: Senhor, a multidão te aprime, nos comprime, né, nos empurra de todos os lados, e tu perguntas: quem me tocou? Que coisa é essa? E Jesus olha, Jesus sabe quem tocou nele, mas Jesus está esperando que aquela mulher se manifeste. A palavra de Deus diz que então aquela mulher, percebendo isso, e ela então conta para o Senhor Jesus o que aconteceu. Nesse inteirinho desse milagre tão maravilhoso, Jairo está de canto, quem sabe ele está olhando aquela cena, e aquela cura maravilhosa e milagrosa, quem sabe está ali enchendo o seu coração de fé e de esperança, até que alguém chega e diz exatamente isso para ele: não incomodes mais o mestre, ela morreu. E eu fico pensando ali, como Jairo foi impactado por aquela palavra. Existem momentos na nossa vida em que parece que as coisas saíram do controle, em que parece que não tem mais jeito. E a palavra é justamente essa: não incomodes mais o mestre, não adianta mais agora. Agora não adianta mais. Agora é tarde demais. Agora a situação já é irreversível. Agora não tem mais jeito. E eu me lembro de São João capítulo 11, quando Lázaro também está enfermo, e as suas irmãs mandam alguém ir chamar ao Senhor Jesus. O mensageiro chega até Jesus, e ele disse: aquele que tu amas está enfermo. Lázaro está enfermo, o irmão de Marta, o irmão de Maria está enfermo. E Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte.
Eu não sei se aquela pessoa, aquele mensageiro ouviu isso ou não, mas eu sei que os discípulos ouviram isso. E a palavra de Deus diz que Jesus ainda permanece 2 dias naquele lugar. Talvez aquele mensageiro volte com essa boa notícia. Mas a palavra de Deus diz que depois daqueles 2 dias, Lázaro morre. E Jesus fala, nós vamos para a Judeia. E os discípulos dizem, mestre, lá na Judeia todos querem nos matar. E Jesus disse, não, Lázaro está dormindo. E eles não entendem. Ele disse, se ele está dormindo, está bem, Senhor, deixa ele lá, vamos ficar aqui. Assim a gente não corre perigo. Então Jesus declara claramente, Lázaro está morto. E eu fico pensando nos discípulos, mas Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte, como que Lázaro morreu? Como é que Lázaro morreu se quando ele recebeu a notícia, ele disse que ele não iria morrer, ele não teve pressa em ir, ele não se preocupou em ir até onde Lázaro está, ele permaneceu 2 dias aqui, agora ele está dizendo que Lázaro morreu, como isso? Como é que a situação chegou desse jeito? As 2 pessoas estavam buscando Jesus, sim ou não? Jairo foi em busca de Jesus. As irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Mas mesmo assim a situação se agravou. E o que fazer quando a situação se agrava? O que fazer quando a situação sai do controle? O que fazer quando parece que não acontece a resposta do nosso clamor? Pelo contrário, a coisa fica mais difícil ainda. Isso pode acontecer comigo e com você. O que fazer? O que fazer? Não incomodes o mestre? Chora, se desespera, desiste, fala, não adianta. Pensei que ia dar certo, mas não deu. Volta atrás, deixa, abandona a fé. O que fazer quando as coisas não saem da maneira como nós imaginamos? O que fazer quando a situação piora? O que fazer quando parece que é irreversível? Porque para a morte, qual é a resposta do homem para a morte? Qual é a resposta da ciência para a morte? O que o homem pode fazer diante da morte? Qual é o poder que nós temos de resposta diante da morte? Saiu do controle nosso, completamente. Mas não saiu do controle de Deus. Não saiu do controle de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus permanece ainda 2 dias naquele lugar, porque quando Jesus falou, esta enfermidade não é para a morte, significaria que Lázaro não iria permanecer morto. Lázaro não iria permanecer morto. Quando Jesus aqui ouve, verso 50, ele ouve o que estão dizendo para Jairo, porque apesar de Jesus estar interagindo com a mulher do fluxo de sangue, ele está ouvindo e prestando atenção naquilo que falaram para Jairo. Porque ele tem essa capacidade. Nós não. Principalmente o homem não tem essa capacidade, o homem só consegue prestar atenção numa coisa. E olhe lá, ainda, né? Quem já ferveu o leite aí é que sabe como é difícil para o homem se concentrar numa coisa só. Mas Jesus está ali, conversando com a mulher do fluxo de sangue, mas Jesus está atento com o que está acontecendo com Jairo. E Jesus ouve. E a palavra de Deus diz que Jesus olha para ele e diz, não temas, crê somente e será salva. Não temas, crê somente e será salva. Meu irmão, o que Deus quer dizer para mim e para você nesta manhã, não importa a situação que nós estamos vivendo, ou não importa a situação que iremos passar, não tenha medo, creia somente. Não deixe aquilo que está acontecendo influenciar a sua fé. Não deixe isso minar a sua fé. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser guiados por vista, nós temos que ser guiados e dirigidos pela fé, e a fé não se baseia naquilo que nós vemos. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é a prova, é a certeza daquilo que eu ainda não estou vendo. Quando Jesus se manifesta depois de ressurreto aos seus discípulos, a Bíblia diz que
Tomé não está junto com eles. E eles chegam e testemunham para Tomé, e Tomé diz: eu não vou acreditar enquanto eu não vir com os meus olhos, e mesmo que eu veja com os meus olhos, eu quero tocar, eu quero me certificar de que aquilo não é uma ilusão da minha mente, de que aquilo não é a minha emoção, de que aquilo não é alguma coisa que não seja realidade. E Jesus então se manifesta. Quando Tomé vê a Jesus, ele diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: porque me viste, crestes. Quando a gente vê, não precisa ter fé, irmão. Não precisa ter fé quando a gente está vendo. A fé é necessária quando nós não estamos vendo. A fé é necessária quando parece que a situação foi para uma situação irreversível. Como a filha de Jairo morreu. Como Lázaro morreu. Agora não tem mais jeito, aí é que é necessário a fé. Aí é necessário a fé. Quando nós não estamos vendo saída, quando nós não estamos vendo solução, quando nós não estamos vendo nenhum jeito de resolver aquela situação. Aí é necessário a fé se manifestar no nosso coração. Tomé, antes aqui você já vê como que Tomé era. Quando Jesus fala, nós vamos lá para ver Lázaro lá, em São João 11, ele fala, nós vamos morrer também. Tomé não está vendo que Jesus podia ressuscitar Lázaro. Quando Jesus fala, nós vamos lá porque Lázaro está morto, ele fala, então nós vamos morrer também. Porque Tomé necessitava ver. Nós não podemos ser guiados pela vista, porque senão a gente vai estar igual Tomé. E a situação está assim, vai piorar ainda. Meu Deus do céu, vai ficar pior. Quando a gente se apoia na vista, quando nós não nos apoiamos na fé, a nossa convicção vai levar sempre para pior. Nós não vamos ver saída. Se nós formos guiados somente por aquilo que vemos, por aquilo que podemos apalpar, nós não vamos conseguir ver nenhuma solução. Mas nós temos que olhar pela fé. As irmãs de Lázaro, quando encontram o Senhor Jesus, elas ainda não entenderam que é necessário olhar pela fé. O que cada uma delas diz para Jesus é: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas não conseguiram enxergar que Jesus estava ali para dar vida a Lázaro. Elas simplesmente conseguiram uma coisa, olhar para o passado e pensar: puxa vida, agora é tarde. Se tu tivesse chegado antes que Lázaro morresse, antes que Lázaro fosse sepultado, talvez houvesse a esperança. Mas agora Lázaro morreu, mas agora ele está sepultado. Talvez antes de Lázaro morrer e antes do mensageiro voltar, elas estivessem acreditando, mas depois, quando Lázaro morreu, meu Deus, quem sabe Jesus chega para o velório. Mas Jesus não chegou para o velório. Quem sabe Jesus chega antes dele ser enterrado, mas Jesus não chegou antes dele ser enterrado. E quem sabe quando elas viram aquela pedra ser rolada para fechar o túmulo de Lázaro, elas pensaram: agora acabou. Agora não tem mais jeito. Agora já era. Quem sabe Lázaro, Jairo, enquanto estava vendo aquele milagre, houvesse nele uma fé, uma certeza. Quando ele chega em Jesus e Jesus resolve e diz: eu vou contigo, talvez o coração dele tenha se alegrado. Quando ele vê aquela mulher do fluxo de sangue, ainda mais alegria. Mas quando alguém toca no ombro dele e diz: ela morreu. Talvez toda aquela fé no momento foi embora do coração de Jairo. Toda aquela sua alegria de ver um milagre, de ter Jesus indo até a sua casa, talvez tudo isso tenha, num momento, esvaziado o seu coração. Talvez as palavras do Senhor Jesus Cristo: não temas, crê somente, soaram como, sabe quando você está tão fixado em alguma coisa e você ouve, mas você não entende? Talvez nós estamos assim. Recebemos a palavra do Senhor, mas porque não vimos, ainda estamos tristes, ainda estamos cabisbaixos,
ainda estamos abatidos, porque nós não vimos. Jesus está conosco, Jesus falou conosco, mas porque não vimos? E olha, foi difícil para Marta e Maria entender que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Jesus fala para elas claramente: eu sou a ressurreição e a vida. E elas não conseguiram entender. Vamos até o túmulo, abre o túmulo. Não, Senhor, já cheira mal. Talvez nós estejamos assim. Não, Senhor, não mexe nessa situação. Já dei por encerrado. Não, Senhor, não mexe mais aí, não adianta. Se mexer aí vai piorar, que foi o que Marta disse. Já cheira mal, não abre o túmulo não, Senhor. Eu guardei uma imagem bonitinha de Lázaro ali, ó. Agora, se o Senhor abrir aí, esse cheiro de podre que sair daí, essa vista do corpo do meu irmão apodrecido, vai me fazer ficar traumatizada. Talvez nós estamos assim, mas nós estamos nos esquecendo quem é Jesus. E nós não podemos nos esquecer de quem Ele é, e do poder que Ele tem, e da glória e da majestade que Ele tem. Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente, e será salva. Teu irmão há de ressuscitar, Jesus disse para Marta e para Maria: teu irmão há de ressuscitar. O Senhor libera a palavra. E é necessário que a gente pegue a palavra do Senhor e faça como fez aqueles que creram, mesmo sem uma palavra. Jesus liberou palavras aqui, mesmo diante das palavras de Jesus, eles não foram capazes de entender o que Jesus estava para fazer. Mas às vezes, quando nós temos fé no nosso coração, não é necessário às vezes nenhuma palavra. Lá em São João no capítulo 4, quando Jesus está naquela festa de casamento em Caná da Galileia, e sua mãe Maria chega para ele e diz: olha, eles não têm mais vinho. Jesus não disse: pode deixar que eu vou resolver o problema. Jesus não fala isso. Jesus fala: mulher, que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora. Você pode entender que Jesus falou que vai fazer alguma coisa nessas palavras? Não. Mas a fé de Maria é tão grande que ela se vira para os serventes e diz: façam tudo o que ele vos disser. Jó está com o corpo coberto de chagas. Seus filhos estão mortos. Ele perdeu tudo que tem. Mas lá no capítulo 19, no versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, que Ele vai se levantar sobre a terra em meu favor, e os meus olhos e não outros vão vê-lo. Eu vou contemplar a restauração de Deus na minha vida. É necessário, meu irmão, andar por fé e não por vista, porque se eu andar por vista, ainda que Jesus fale, eu não consigo ver. Mas se eu ando pela fé, ainda que Deus não liberou nenhuma palavra, mas pela fé eu consigo enxergar aquilo que Ele vai fazer. Jó enxergou aquilo que a sua fé em Deus lhe mostrou. Maria enxergou aquilo que a sua fé mostrou para ela. Ele vai fazer alguma coisa. Ele não vai olhar para essa situação e vai nos deixar sem fazer alguma coisa. Jó pensou: a minha vida não vai terminar dessa maneira, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Esta fé tem que estar no meu e no teu coração. Porque aquilo, meu irmão amado, que a fé nos faz enxergar, é aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Pastor, eu não creio nisso. Lá em Marcos 9, 23, Jesus fala: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ele não fala tudo é possível ao que vê. Porque antes de ver, você tem que acreditar. Quando Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará, ele enxergou pela fé algo que Deus iria fazer muito mais tarde na vida dele. Só
Isso aqui ele fala no capítulo 19, só lá no capítulo 42 é que a palavra de Deus diz que o Senhor agiu na vida dele. A palavra de Deus diz lá no capítulo 42, no verso 10, o Senhor virou o cativeiro dele e deu a ele em dobro tudo quanto ele antes possuía. Mas ele enxergou isso aqui antes. Pela fé ele contemplou a restauração da vida dele. Pela fé ele contemplou a restauração maravilhosa que Deus iria fazer. Pela fé Maria contemplou o milagre da transformação da água em vinho. Ela não sabia o que Jesus ia fazer, mas ela sabia que a provisão iria chegar. Jesus transformou a água em vinho. Jesus fez um milagre maravilhoso e a palavra de Deus diz que Jesus inicia assim o seu ministério. Esse é o primeiro milagre que Jesus fez. Através da fé. Você tem que crer para ver. Lá em São João, no capítulo 11, Jesus ressuscitou a Lázaro. Ainda que as suas irmãs não tivessem a fé suficiente, mas Jesus ressuscitou. Por quê? Porque elas buscaram ao Senhor Jesus. Lá no capítulo 8, no versículo 51 a 56, vai nos contar, e Jesus chega na casa de Jairo. Jesus não deixa ninguém entrar, as pessoas estão chorando. Jesus fala, a menina não está morta, ela dorme. Vão dar risada de Jesus, vão zombar dele. Talvez as pessoas podem até zombar de você, da tua fé, da tua esperança, da tua confiança. Que é isso? Não é dessa maneira que você está pensando, não é dessa maneira que você está imaginando. Olha, que é isso? Não ligue para o que as pessoas vão dizer. Não se importe com a incredulidade das pessoas. Jesus disse, a menina vai ressuscitar, riram dele. Mas Jesus colocou todo mundo para fora, pegou na mão da menina e levantou ela. O que importa não é o que as pessoas vão dizer, o que importa não é o que os teus olhos vão dizer, o que importa é o que a tua fé tem que dizer para você. E a tua fé tem que estar alicerçada aonde? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Foi o que Deus falou para Moisés, quando o povo está murmurando que eles estão sem comer carne. E Deus fala para Moisés, eu vou dar carne para esse povo comer no deserto. Eu não vou dar um dia, eu não vou dar 2 dias, nem uma semana, mas um mês inteiro esse povo vai comer carne. E Moisés fala, Senhor, nós estamos no meio de um deserto. O povo no meio do qual estou é 600 mil homens de pé. E tu tens dito que não vai dar carne nem um dia, nem 2 dias, nem uma semana, mas um mês inteiro tu vais dar carne para esse povo comer. Como, Senhor? E Deus olha para Moisés e diz, por acaso o meu braço encolheu? A minha mão atrofiou? Haveria alguma coisa impossível ou difícil para mim, Moisés, de fazer? Meu irmão, quem sabe você, como Moisés, está questionando, mas será que Deus vai mudar essa situação? Será que Deus é capaz de fazer esse milagre? Será que Deus é capaz de fazer isso que Ele falou? Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus para Maria, fala, olha, o poder do Altíssimo vai vir sobre você, a virtude do Altíssimo vai te cobrir, você vai gerar pelo Espírito Santo, você não vai gerar de maneira natural. Maria fica em dúvida, porque aquilo que o anjo está falando para ela não tem sentido. Como uma mulher vai engravidar sem ser de uma relação sexual? Como que uma mulher vai engravidar? Que coisa é essa? Que história é essa? E ela fica, como? E a resposta do anjo é, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Não há impossíveis para Deus, meu irmão, não tem coisa difícil. O Deus que fez o sol parar, o Deus que fez a lua parar, o Deus que abriu o mar, o Deus que parou a força do fogo. O
Deus que chamou Lázaro para fora da sepultura e transformou água em vinho, o Deus que mandou codornizes para saciar aquele povo, o Deus que pisou nesta terra e morreu na cruz no meu e no seu lugar. O apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos no capítulo 8, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Como? Como ele vai mentir? Como ele vai falhar? Como é que ele não vai cumprir aquilo que ele falou? Esse é o nosso Deus. Um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus de milagres, um Deus de poder. Hoje em dia as pessoas estão procurando explicação científica para tudo. Você liga a televisão lá, está lá, decifrando milagres, né? Eles vão tentar explicar lá, cientificamente, como é que aconteceu. Não vão conseguir nunca explicar. Porque Deus faz as coisas de uma maneira completamente que o homem não entende. Não entende, o homem não consegue explicar o que Deus faz. Como é que se transforma água em vinho? Se o homem descobrisse isso, ia ficar rico, né? O homem já ia pensar do lado monetário. Não preciso plantar a uva, não preciso esperar ela crescer. Mas Deus pode. Deus tem poder de fazer. Como é que alguém pode caminhar por cima da água líquida, não um lago congelado, mas um lago líquido? Como é que a água pode sustentar um homem? Mas Deus faz. Como é que o fogo pode não queimar? Como é que o fogo pode não consumir? Como é que o fogo pode não abrasar? Mas Deus tem poder de fazer isso acontecer. Como é que um defunto podre dentro de uma sepultura pode sair completamente curado? Completamente vivo, completamente restaurado? Deus tem esse poder. Deus tem esse poder. Amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, ó Senhor, nesta manhã, Pai, porque Tu és um Deus de milagres, ó Pai. Tu és o Deus do sobrenatural. Tu és um Deus, ó Senhor amado, que para o Senhor não existe impossíveis. Impossíveis existem para nós, coisas difíceis existem para nós, situações irreversíveis existem para o homem, mas não para o Senhor. Para o Senhor não existe coisa difícil, para o Senhor não existe impossível, para o Senhor não existe nada que seja irreversível. Tu podes todas as coisas, ó Pai. Tu tens poder de mudar qualquer situação. Tu tens poder, ó Senhor amado, de fazer qualquer coisa. A Tua palavra diz que tudo que o Senhor quis, o Senhor realizou. Tudo. Tudo, Pai, aconteceu da maneira que o Senhor quis. Meu Deus, que coisa maravilhosa. É o Teu poder, é a Tua graça, é a Tua palavra. Meu Deus, Tu tens compromisso, Senhor, com esta palavra. E o Senhor é tão misericordioso que nos dá a Tua palavra para nos apoiarmos, para nos alicerçarmos nela. Mas, Senhor, se essa palavra não estiver misturada com a fé, ela não vai servir para nós. Como o Senhor fala em Hebreus acerca daquele povo no deserto, a palavra que o Senhor falou para eles não adiantou porque não foi misturada com fé. Em cada dificuldade eles duvidavam do Teu poder. Em cada dificuldade eles duvidavam, Senhor, das Tuas promessas. Cada vez que eles chegavam diante do problema, eles falavam: Moisés, era melhor a gente ter ficado no Egito. Moisés, Tu nos tiraste do Egito para nos matar nesse deserto. Meu irmão, se você não tiver fé no seu coração, você pode estar todo dia olhando para o sobrenatural. Se você não tiver no seu coração, você é incapaz de ver o poder de Deus. Durante aqueles 40 anos que aquele povo esteve no deserto, algo sobrenatural acontecia. Deus mandou Moisés levantar um tabernáculo, e aquele tabernáculo estava armado, e sobre aquele tabernáculo durante o dia uma coluna de nuvem. Durante a noite aquela coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo.
A qualquer hora do dia que os filhos de Israel olhassem para o tabernáculo, a coluna de nuvem estava sobre ele. A qualquer hora da noite, eles se levantassem e olhassem para o tabernáculo, a coluna de fogo estava sobre ele. E a coluna de fogo simbolizava a presença de Deus no meio dos filhos de Israel. Mas quando você anda só pela vista e não por fé, você é capaz de murmurar a cada dificuldade e a cada problema. E de duvidar, mesmo vendo o sobrenatural. Quando falta fé no meu e no teu coração, ainda que Deus esteja manifestando o seu poder e a sua glória, o nosso coração permanece cheio de dúvida. Por isso a palavra de Deus diz, em Hebreus no capítulo 11, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que ele existe, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam, galardoador daqueles que o buscam. Significa, Jairo buscou a Jesus, ele não vai ficar sem milagre. Significa que Marta e Maria buscaram a Jesus, elas não vão ficar sem milagre. Aquele que busca a Deus não fica sem uma resposta, porque ele é galardoador, ele é abençoador daqueles que o buscam. Buscar a Deus não é em vão. É isso que o Senhor está dizendo para você. Não é em vão orar, não é em vão se santificar, não é em vão ir à igreja, não é em vão ler a minha palavra, não é em vão buscar a minha face, não é em vão. Não é em vão. Você tem que acreditar nisso. A fé tem que dizer isso para você. Porque sem fé, meu irmão, ainda que o sobrenatural esteja diante dos teus olhos, a dúvida vai fazer você ser reprovado na presença de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor se irou contra aqueles homens no deserto, porque a despeito de todas as maravilhas que o Senhor realizou no meio deles, eles foram incapazes de confiar no Senhor. Deus sustentou eles com maná durante 40 anos. Eles viram as pragas no Egito, eles passaram pelo meio do mar. Eles beberam da água que saiu da rocha. Eles viam a coluna de nuvem. Mas mesmo assim, a dúvida cega a nossa visão espiritual. Você não pode andar pelo que você vê natural, porque isso vai cegar a tua visão espiritual. Mas se você anda por fé, a tua vista espiritual é aberta. Lembra do profeta Eliseu? O profeta Eliseu está lá, na sua cidade, e de repente o seu moço sai e contempla o inimigo, e volta todo apavorado, diz: homem de Deus, estamos perdidos. O exército da Síria está cercando a cidade. Mas o profeta não andava por vista natural, andava pela vista na fé. E ele disse: ó Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. E mais são os que estão a nosso favor do que os nossos inimigos. E a palavra de Deus diz que a visão espiritual daquele jovem foi aberta. E ele viu cavalos e carros de fogo em maior número do que os inimigos que estavam cercando a eles. É assim, meu irmão. Ainda que os teus olhos naturais não estejam contemplando, a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordens aos teus anjos, aos anjos dele, a nosso favor, para que nos guardem. A Carol contou o testemunho dela aqui. Não foi sorte, não foi o acaso, foi a mão de Deus. Foi a palavra de Deus que aguardou, foi a fidelidade do Senhor que aguardou. Assim é comigo e com você. A palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz que o Senhor nos guarda e nos livra. Oh, aleluia! Creia nisso, meu irmão. Creia na palavra de Deus, creia nas promessas do Senhor.
e ande pela fé e não por vista.